Antes de começar, curta, siga e compartilhe para que mais histórias assim cheguem até você. Eduardo Calvocante cresceu ouvindo que certas pessoas nasciam para mandar e outras nasciam para obedecer. Ele nunca disse essa frase em voz alta, mas, por muito tempo, acreditou nela em silêncio. Herdeiro de uma família de construtoras, portos, fazendas e fundos de investimento, ele aprendeu cedo a falar com banqueiros, entender relatórios, decidir em reuniões. Aos 37 anos, acumulava cargos, conselhos e uma rotina desenhada por assistentes. Era respeitado, temido, invejado e, nas horas vagas, apaixonado por cavalos. Na fazenda da família, os cavalos eram mais que hobby, eram memória. O pai lhe ensinara que um cavalo testa se você merece a sela. Eduardo nunca esqueceu. Era ali no campo molhado que ele deixava o peso do sobrenome e virava só um homem com botas e cheiro de capim. Numa tarde em que o tempo parecia indeciso entre abrir e chover, insistiu em montar Rapsódia, uma égua nervosa que ele adorava. O tratador recomendou cuidado. Ele sorriu, como quem está acostumado a vencer qualquer advertência. Um barulho distante, um pássaro levantando voo, um tropeço milimétrico. A queda foi rápida demais para uma reação. O chão subiu. O mundo apagou. Quando acordou, não foi o teto branco que o assustou. Foi o silêncio das pernas. Ele tentou mover os pés, nada. Os médicos explicaram com um vocabulário técnico e tom cuidadoso. Lesão na medula. Talvez algum movimento, talvez não. Meses de reabilitação, adaptação, mudança de vida. A primeira reação de Eduardo não foi chorar. Foi tentar negociar com a realidade como negociava com bancos: mais sessões, mais especialistas, mais dinheiro. No fundo, achava que tudo se resolvia com força e recurso, até descobrir que há coisas que não obedecem a contrato. Mesmo assim, a agenda não parou. E não parou porque o mundo dele girava em torno de um verbo: controlar. Enquanto ainda fazia fisioterapia, sua assistente o avisou de um jantar importantíssimo com uma família de investidores internacionais. Uma dessas mesas onde um sorriso vale milhões. A família Duarte. Tradicionais, influentes, frios, e uma filha que todos diziam ser perfeita para um acordo. Eduardo não queria ir, mas ouviu palavras como imagem, confiança, liderança. Cedeu. Apareceria. Mostraria que estava bem. O restaurante escolhido parecia cenário de filme caro, lustres de cristal, pianista ao vivo, taças que refletiam luz como se fossem estrelas domesticadas. As mesas eram amplas, os guardanapos dobrados como origami de luxo. Era um lugar onde o preço do prato não vinha no cardápio dos convidados. Lá dentro, o mundo andava devagar e julgava rápido. Eduardo chegou com a cadeira nova, discreta, sob medida, terno impecável, barba feita, cheiro de perfume fino. A única coisa que o denunciava era a ausência do som dos passos. Um funcionário o conduziu até a mesa. A família Duarte já o esperava. O patriarca, com expressão que misturava cálculo e cordialidade. A mãe, com um sorriso treinado. E Clarice Duarte, era bonita de um jeito frio. Alta, cabelo preso, num coque perfeito. Maquiagem que dizia: "Eu não erro". Quando seus olhos caíram na cadeira de Eduardo, seu sorriso diminuiu meio centímetro, quase imperceptível. Quase. "Eduardo, querido, que bom te ver", ela disse, com um beijo no rosto, sem se abaixar muito. Sentaram-se. O garçom trouxe o vinho. O pianista mudou a música. O mundo seguiu. Mas havia alguém ali além dos quatro na mesa. Circular pelo salão era o trabalho de Sofia. Brasileira, morena, cabelo encaracolado, que ela prendia num rabo de cavalo improvisado, olhos castanho claros que captavam tudo. Dividia um apartamento com 3 amigas no último andar de um prédio antigo. Cada uma tinha seu quarto,
sua dívida e seu sonho, o dela, terminar a faculdade de Gestão e Finanças numa universidade europeia conceito alto, mensalidade alta. Para isso, trabalhava naquele restaurante caro onde bilionários iam fingir normalidade, enquanto ela calculava mentalmente quantos meses de aluguel cabiam em cada garrafa aberta. Sofia falava português, inglês, espanhol e francês. Tinha aprendido francês sozinha com vídeos, áudios, livros usados. Sabia o que era due diligence, governance, cash flow, antes mesmo de ver isso na aula. E sabia muito bem quando alguém usava uma língua estrangeira para esconder maldade. Naquela noite, quando viu Eduardo se aproximar na cadeira, algo no peito dela doeu um pouco, não por pena, por ver o contraste entre a postura firme e o esforço escondido nas mãos. Ela continuou trabalhando, mas encostou um pedaço de atenção naquela mesa. O jantar começou educado. Pequenas piadas sobre viagens, comentários sobre o mercado, um elogio ao restaurante. O garçom serviu a entrada. O vinho foi sendo derramado com cuidado. Até que, em algum ponto, quando Eduardo precisou de ajuda discreta para ajustar a posição da cadeira, o pai de Clarice desviou o olhar. Clarice, não. Ela observou. E então, inclinando-se levemente para trás, falou em francês com a mãe, num tom que parecia carinhoso para quem não entendia. C'est compliqué. Notre fille mérite une vie plus simple complicado. Nossa filha merece uma vida mais simples. A mãe fez um som neutro. O pai fingiu não ouvir. Eduardo, que não falava francês, apenas percebeu a mudança de clima no ar. O sentido exato, ele não entendeu. A intenção, sim, não era necessidade de compreensão literal. Era aquele tipo de comentário que corta pelo subtexto. Minutos depois, em inglês, Clarice completou com um amigo que acabara de chegar perto da mesa, tocando de leve o assunto. I mean, he is impressive, of course, but the situation is a lot to manage. Impressive. A situation. A lot to manage. Sofia ouviu tudo enquanto servia vinho na mesa ao lado. Fingiu não prestar atenção, mas o rosto dela endureceu de leve. Ela sabia o que era ser considerada complicação na conta dos outros. Eduardo sentiu a atmosfera mudar. Os olhos, os silêncios, a forma como as frases passaram a ter lacunas. A pior humilhação não é gritada, é a que vem mascarada de educação. Quando o garçom trouxe o prato principal, Sofia se aproximou da mesa de Eduardo, pegou os pratos vazios e, em um movimento calculado, deixou discretamente, sob o guardanapo dele, um pequeno bilhete dobrado. Ela não o encarou, não sorriu diferente. Apenas cumpriu seu trabalho e seguiu para outra mesa. Eduardo demorou alguns segundos para perceber o papel. Quando levantou levemente o guardanapo, leu, em português, uma frase simples. Você não é um problema. Respira. Foi como se alguém abrisse uma janela no meio daquele salão sufocado. Ele dobrou o bilhete e guardou no bolso interno do paletó, como quem guarda um segredo. Não sabia ainda, mas aquele pedaço de papel era o começo de uma reviravolta que nem ele, nem Sofia, nem o próprio restaurante poderiam prever. O jantar terminou com aquele tipo de cordialidade falsa que só existe em mesas caras. Abraços calculados, promessas vagas. Vamos falando. Clarice se despediu de Eduardo com um beijo no rosto e uma frase padrão. Você está lidando muito bem com tudo isso. Admiro sua força. Tudo isso. Ela não precisou dizer mais. A cadeira falava por ela. No carro, indo embora, Eduardo passou o dedo pelo bolso. O papel estava lá. Ele o abriu de novo, relendo a frase. Você não é um problema. Respira. Era estranho receber gentileza de quem não devia nada a ele. Na manhã seguinte, ele acordou com a mente cansada. O corpo doía por dentro e por fora.
A humilhação silenciosa da noite anterior volta em flashes. A troca de olhares, as frases em francês e inglês, as risadinhas educadas, as pausas longas demais. Na fisioterapia, o terapeuta pediu foco. Ele tentou, mas a lembrança do bilhete rondava as paredes do consultório. Na tarde daquele mesmo dia, contra a lógica comum, Eduardo pediu para voltar ao restaurante não para encontrar Clarice, para encontrar a dona da letra. Sofia estava em outro turno, perto do horário de abrir. Ela arrumava as mesas com atenção cirúrgica. Checava se as taças não tinham marcas, se os talheres estavam no ângulo certo. A gerente a considerava a melhor da equipe. O que ninguém via era o caderno de anotações escondido na bolsa, cheio de termos de administração, metas, exercícios de fluxo de caixa, resumos de aula. Quando a porta se abriu antes do horário, ela estranhou. Um homem de terno entrou na cadeira, sem a comitiva de costume, sem acompanhantes, sem mesa cheia. Só ele. Ela reconheceu o rosto. O mesmo homem da noite anterior, olhos cansados, barba por fazer, mas ainda com uma postura que tentava não desabar. O restaurante ainda não abriu, senhor? Ela começou. Eu sei. Eu só queria 1 minuto da garçonete que me deixou isso aqui ontem. Ele levantou o bilhete. Sofia sentiu o estômago apertar. Parte dela quis se desculpar. Parte quis fingir que não era com ela. Mas a verdade era que naquele papel tinha saído um pedaço vivo do que ela sentiu. Fui eu. Se eu passei de algum limite, eu peço desculpa, disse, séria. Não. Eduardo respondeu, segurando o bilhete com cuidado. Foi o único momento da noite em que eu não me senti um objeto em análise. Houve um silêncio estranho, não constrangedor, um silêncio de dois mundos que não costumam conversar. Você entendeu o que foi dito ontem, em francês? Ele perguntou, sem rodeios. Sofia hesitou por um segundo. Depois, decidiu ser honesta. Entendi. Foi tão ruim quanto eu acho que foi. Ela respirou fundo. Não queria jogar gasolina na cabeça de alguém que já estava quebrado. Mas também não faria teatro. Não foi um crime. Mas foi desrespeitoso. Estavam falando de você como se fosse um peso de logística. Alguém difícil de encaixar na vida deles. Ele olhou para baixo. Doeu. Não chegou a ser insulto direto. Foi pior. Redução. Virar problema. Virar complexidade. E por que você se meteu? Ele insistiu. Sofia deu de ombros. Porque eu sei como é ser vista só como alguém que atrasa a conta. E porque, enfim, alguém precisava lembrar que você é uma pessoa, não um projeto. A frase bateu com força. Eduardo ofereceu a mão. Eduardo. Sofia. Ela retribuiu. A partir daí, as coisas não aconteceram de uma vez. Não foi milagre. Não foi aquela cena de filme em que tudo muda numa tarde. Foi mais lento, mais humano. Eduardo começou a aparecer no restaurante em horários mais vazios para não chamar atenção. Às vezes só para um café. Às vezes para comer algo simples. Sentava numa mesa mais afastada e Sofia, quando conseguia, puxava papo rápido entre um pedido e outro. Ele descobriu que ela era brasileira, do interior, chegada em números desde criança, que a mãe trabalhava em serviços gerais, que o pai sumiu cedo, que ela tinha entrado na faculdade na raça, estudando com a apostila velha, que falava francês vendo vídeo e ouvindo rádio internacional, escondida de madrugada para não incomodar as amigas de quarto. Ela descobriu que ele era mais do que o sobrenome, que ele tinha uma risada meio presa, que soltava só com certas piadas, que tinha medo de ficar sozinho num quarto grande demais, que tinha raiva do próprio corpo alguns dias e, em outros, culpa por ter raiva, que não sabia pedir ajuda direito. Uma noite, poucos dias depois, a conversa foi além da superfície. Você falou que quer fazer um centro de reabilitação. Sofia comentou.
enquanto ele terminava um prato simples. Você tá levando isso a sério ou é papo de rico com culpa? Ele quase se engasgou. Direta assim? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Eu não tenho tempo para ajeitar a frase. Eu trabalho, estudo, durmo pouco, tem que ser direto, respondeu. Ele respirou. Levo a sério. Eu vi gente na clínica que não tinha como pagar o que eu paguei. E a diferença não era vontade, era dinheiro. Eu não tô confortável com isso. E você já viu os contratos disso? Ela perguntou. Estão começando a chegar. Você sabe ler? Eu leio relatórios há anos, respondeu levemente ofendido. Não, Eduardo. Eu tô falando de ler de verdade, ver onde está o furo, onde vão enfiar nota fria, fornecedor fake, comissão escondida. Isso aí come metade de projeto bom. Aquele comentário acendeu uma luz. Você entende disso? Ele perguntou. Eu estou estudando para isso. Gestão, finanças, controles. E trabalho num lugar onde eu vejo o que é dinheiro entrando e saindo o dia inteiro. Dá para aprender muito entre uma mesa e outra. Ele voltou para casa com duas certezas novas. Uma, que aquela garçonete era muito mais que isso. Duas, que talvez ele estivesse entrando em um universo muito maior do que imaginava. Naquela noite, antes de dormir, pela primeira vez desde o acidente, ele fez algo diferente. Em vez de repassar na cabeça os contratos, repassou frases de Sofia e, sem perceber, dormiu mais rápido. A reviravolta não tinha começado nos relatórios. Tinha começado num bilhete, escrito por uma morena, de olhos castanho claros e caderno de finanças na bolsa. Quando Eduardo convidou Sofia para ver de perto os primeiros documentos do projeto, ela sentiu o peso do gesto. Não era circulação social, era confiança. Sentaram num escritório pequeno, com luz que vinha de uma janela alta, e abriram pastas, papéis cheios de números, contratos com cláusulas pequenas, notas fiscais escaneadas que pareciam praias de repetição. Ela começou a apontar um fornecedor que aparecia em 3 linhas distintas, com variações mínimas de nome, uma descrição vaga que lhe lembrava serviço de logística repetida sem mapa de entrega, uma cláusula de renovação automática que punha o centro preso a contratos de longo prazo com reajustes percentuais que ninguém justificava. Sofia lia em francês as notas de um anexo feito por uma consultoria externa e, em inglês, um e-mail que mencionava Commission Adjustments. Para qualquer pessoa comum, seriam letras. Para Sofia, eram pistas. Eles abrem um contrato com fornecedor A, disse ela, e logo em seguida, o mesmo valor aparece em fornecedor B. Depois, uma nota que diz subcontratação, com uma terceira conta. É triangulação. É como passar água num copo com um furo. Eduardo ficou olhando para os papéis como se estivesse olhando para um animal ferido. A raiva veio primeiro. Depois, uma determinação que ardia de um jeito curioso. Ele queria reconstruir e não destruir. Chamar polícia logo poderia dar vazão a fofocas. Expor sem provas poderia enterrar o projeto. Eles combinaram cautela. Nas noites que se seguiram, Sofia transformou seu caderno de faculdade em inventário de evidências. Entre servir mesas e anotar pedidos, cruzava números. Ela pesquisava empresas com nomes parecidos, buscava CNPJs, lia a ata de reuniões que havia sido anexada por engano. E quanto mais descobria, mais ficava claro. Não eram erros acidentais. Era um padrão. Era um mecanismo que drenava parte significativa do dinheiro destinado aos pacientes e programas. Enquanto isso, na cidade, a história do bilionário que saiu do cavalo ganhava camadas. Alguns jornalistas tentavam vender versões. Havia quem preferisse explorar a queda e outros que buscavam a redenção. Mas havia também aquele rumor incômodo. Ele saiu com uma garçonete.
O jornaleco digital, faminto por cliques, publicava fotos do restaurante e sugeria enredos. Para muitos, aquela conexão improvisada tinha cheiro de espetáculo. A pressão aumentou. Alguns membros do conselho do projeto começaram a sussurrar: é perigoso misturar vidas privadas e doações. Outros, mais pragmáticos, disseram: se os números estiverem limpos, segue-se. Eduardo, acostumado a decidir, teve que aprender a ouvir. Ouvir não era fraqueza, era estratégia. A investigação continuou e com ela as ameaças, sutis no início. Um fornecedor perdido começou a mandar mensagens para funcionários insinuando que tinham provas de irregularidades no próprio centro. Alguém deixou um bilhete anônimo na diretoria com frases vagas: cuidado com quem anda ao seu lado. Sofia recebeu mensagens privadas em tom acusatório. Chamavam-na de beneficiária de status, gente que lia sua história e transformava em veneno. Um dia, após um plantão duro, Sofia encontrou um bilhete colado no mural do ponto. Você não é bem-vinda aqui. A letra era borrada por medo. Ela sentiu o estômago pesar, mas não tremê-la. A coragem, naquela hora, não era fogo. Era rotina: acordar e estudar, ir trabalhar, compilar dados, responder mensagens, ir a aulas e, no intervalo, visitar a fisioterapia para acompanhar Eduardo. Havia noites em que voltava para o apartamento com o rosto iluminado apenas pela tela do celular, lendo anotações, e noites em que chorava sozinha porque era humano demais. Eduardo, por sua vez, sentia o golpe da exposição. Havia dias em que olhava o próprio reflexo e não reconhecia. Às vezes, a cadeira parecia um manto invisível de vergonha. Numa dessas tardes, ele teve uma crise de raiva. Golpeou a cadeira com o punho. Não foi por frustração física apenas. Foi por perceber o quanto sua posição no mundo havia se tornado frágil. Sofia chegou no centro, agarrou a mão dele e falou em voz baixa: a gente vai desmontar isso, um por um, do jeito certo. Havia firmeza naquela promessa que não vinha de bravata, vinha de estudo e de trabalho. O movimento de transparência foi o próximo passo. Eduardo propôs convidar uma auditoria independente. Não queria manobra, queria clareza. A imprensa seria chamada depois, mas primeiro eles reuniriam tudo o que tinham. Fazer público desde o início seria cair na narrativa da exibição. Trabalhar nos bastidores dava a chance de fechar a cortina e cortar as aranhas. Quando a auditoria começou e apresentou os primeiros relatórios, a coisa explodiu. Havia pagamentos duplicados, notas fiscais de empresas sem endereço, contratos com cláusulas abusivas. Alguns nomes surgiram. O conselho virou palco. Pessoas que antes comemoravam, agora suavam. E a conexão com Clarice começou a ficar mais visível. Alianças que ela fazia com logística e fora do conselho começaram a apontar para fornecedores, com ligações indiretas. A reação da elite foi calculada. Clarice convocou amigos influentes. Comentários frios se transformaram em artigos que perguntavam sobre a motivação de Eduardo. A ideia posta no ar era simples e cruel. Ele poderia estar usando o projeto para promover sua imagem. Em alguns círculos, isto se solta como verdade, sem precisar provar. O algoritmo digital alimentou o rumor. E quando o algoritmo acelera, não há gestos humanos que freiem de imediato. Sofia, entretanto, ofereceu algo que nenhum jornal dava: contexto. Ela foi em entrevistas discretas, apresentou dados, falou com termos técnicos que desmontavam o simplismo do sensacionalismo. Em francês, numa conferência de ONG, que convidou um dos auditores estrangeiros, ela explicou governance e independence com calma e apresentou amostras de contratos. O público ouviu. A imprensa, que vinha em busca de drama, encontrou matéria sobre governança. Num processo silencioso,
A narrativa mudou de tônica. A tensão emocional era grande. A cada passo em falso havia o risco de quebrar não só a credibilidade, mas vidas. Havia pacientes que necessitavam do centro. Havia famílias que aguardavam uma cirurgia com o patrocínio do programa. E, no fim, havia Eduardo e Sofia, que tinham escolhido, num mundo onde escolhas eram moeda de troca, o caminho da verdade. A retaliação assumiu formas mais sofisticadas do que mensagens de ódio. Clarice começou a usar redes de influência para questionar contratos públicos, e a confiança do Conselho Petições surgiram pedindo investigação sobre o próprio centro. Nomes conhecidos começaram a se afastar das iniciativas, com frases curadas em tom profissional. O efeito prático foi uma queda temporária nas doações. A diretoria sentiu o calor. Ao mesmo tempo, a vida pessoal de Sofia foi arranhada em público por páginas que buscavam cliques. Fotos dela circulavam com legendas insinuantes. Ela está com ele por interesse? Perguntavam. Amigos do apartamento sentiram o impacto. Um dos irmãos de Sofia ligou, preocupado. Ela respondeu com paciência que queima e continuou. Os dias eram um exercício de segurar a tempestade sem deixar que o trabalho caísse. Um ponto de virada veio de um depoimento anônimo feito por um ex-funcionário que trabalhara com fornecedores. Ele contou que fora pressionado a manipular notas, fez uma delação parcial e entregou documentos que, ao serem checados, batiam com os rastros que Sofia coletara. A polícia abriu inquérito. Então, o jogo que Clarice montara começou a virar contra quem planejara se beneficiar. Em reação, Clarice deu uma entrevista seca, tentando descredibilizar a investigação. Mas o que houve foi o oposto. Perguntas mais incisivas apareceram. A narrativa da elite, que antes era firme, começou a tremeluzir. A cada documento apresentado, a nuvem de especulação sobre Eduardo dava lugar a um foco novo: responsabilização e proteção dos pacientes. Nesse meio tempo, a relação entre Eduardo e Sofia apertou. Houve discussões duras, não sobre amor, mas sobre método. Ele, às vezes, queria ação mais dura. Ela, por prudência, lembrava que justiça verdadeira não se faz com espetáculo. Foram debates que, em vez de afastar, fortaleceram. Eles aprenderam, na prática, a combinar coragem com paciência e, paralelamente, a reabilitação de Eduardo avançava com tropeços. Dias de progresso eram seguidos por dias em que nada mudava. Numa manhã, depois de 2 semanas sem grandes avanços, ele entrou em depressão. Ficou inerte na cama, olhos vazios, sem vontade de fazer fisioterapia. Sofia o visitou, sentou ao lado e ficou em silêncio por um tempo. Em vez de palavras grandes, ela leu anotações de um relatório que ele gostava e depois falou: "Dá um passo, nem que seja pequeno. Lembra da primeira vez que entrou no campo e pensou que nunca mais iria caber ali? A gente rompeu aquilo antes. Faz isso por você e por todos que confiam aqui." As palavras não foram poesia, foram pontes. Ele aceitou ir à sessão e, naquele dia, levantou uma perna apoiada pela primeira vez sem ajuda direta. Foi pouco, foi tudo. Na sequência, a ofensiva final veio. Clarice entrou com uma ação judicial, citando supostas irregularidades administrativas, pedindo a paralisação do projeto. A mídia pegou o sinal como manchete. A comunidade, nervosa, começou a discutir em fóruns e redes sociais. O clima se adensou. Mas a defesa havia sido minuciosa. A auditoria independente teve acesso a tudo: relatórios, testemunhos, registros de entrega, arquivos bancários. Sofia trabalhou noites produzindo dossiês que comprovavam pagamentos reais, notas de entrega assinadas, comprovantes de presença de beneficiários. O tribunal, ao receber o material, marcou uma audiência pública.
No dia da audiência, Eduardo subiu ao púlpito. Não foi para acusar, foi para contar. Contou sua queda, contou sua dor, contou de Lúcia, a menina do interior que recuperara parte da marcha no centro. Falou em tom sereno, mas cortante. Não vim aqui para ser mártir. Vim para provar que quando se escolhe transparência, se constrói país e que a dor pode ser útil quando vira ponte. Havia lágrimas, havia testemunhas, havia provas. A audiência foi longa. Ao final, a decisão provisória favoreceu a continuidade do projeto, enquanto as investigações seguiam. Foi um remédio temporário, mas eficaz. O público que acompanhava a história pela imprensa viu ali um homem disposto a lutar com as verdades na mão. Algo mudou. A narrativa de exploração começou a esmorecer. Ao fim do dia, com a imprensa se dispersando, Sofia e Eduardo caminharam pelo pátio do centro. Estava frio. Os passos dele eram curtos. Ela segurou sua mão. Não foi um gesto para as câmeras. Foi para dois que, no meio do caos, escolhiam confiar. E, naquela noite, pela primeira vez desde a queda, Eduardo dormiu sem pesadelos. A reconstrução depois da tempestade foi concreta. Doadores que haviam se afastado voltaram, convencidos pelo relatório e pela transparência. Universidades fecharam acordos de pesquisa. O centro ganhou uma nova ala de tecnologia assistiva, com sensores, equipamento de marcha e programas de realidade virtual para treino. O efeito prático na vida das pessoas foi visível. Jovens que haviam perdido esperança voltaram a treinar. Famílias se emocionavam em relatos. Sofia recebeu reconhecimento profissional. Fez uma palestra numa conferência sobre governança social e falou com autoridade sobre como cortar desvios e como alinhar metas. O público a ovacionou. Ela lembrou das noites de estudo em ônibus e agradeceu sem tocar no orgulho. Para ela, os prêmios eram ações e o dinheiro era ferramenta. A reabilitação de Eduardo seguiu sendo um trabalho de paciência e esforço. Ele passou meses com sessões intensas. Houveram recaídas, houveram pequenas vitórias. Erguer o pé, sustentar-se por segundos, depois por passos apoiados. Cada avanço era um sinal de que o corpo, com treino, respondia. Num dia que o centro organizou uma mostra para patrocinadores, Eduardo subiu no pequeno palco do pátio para falar. Havia muitos olhos, havia pressões. Ele olhou para a plateia, para as famílias e então para Sofia. Ela estava na primeira fila, com os olhos brilhando. Ele pegou o microfone. Quando eu caí, achei que tinha perdido o mundo que conhecia, disse ele. Achei que seria lembrado só por queda, mas aprendi que queda pode ser começo. E aprendi, sobretudo, que quem me viu primeiro não foi o jornal, foi uma mulher que limpava mesas. E por isso eu digo, olhar para o outro é obrigação e agir é responsabilidade. Os aplausos foram longos, e depois daquele dia, a história virou caso de estudo, não de exposição, de lição. No campo íntimo, as opções entre eles precisavam ser decididas. Havia conversas sobre morar juntos, sobre divisão de tempo, sobre exposição pública. Sofia, que ainda mantinha o apartamento com as amigas, recebeu uma proposta de bolsa para terminar um mestrado e assumir a coordenação de programas. A vida dela mudaria. A dela. A vida de Eduardo também. Ele, por sua vez, declarou que doaria parte dos seus ativos para um fundo independente, que permitiria que o centro tivesse recursos sem colocar tudo no nome dele. A escolha não foi cena de cinema meloso. Foi reunião de duas pessoas com medo e sonhos. Eles escolheram caminhar lado a lado, com contratos, com metas, com horas difíceis, com amor que não era fogo, mas era trabalho e escolha. Meses depois houve um evento que marcaria a cena final.
um lançamento de um programa de tecnologia assistiva em parceria com uma universidade europeia. Sofia coordenou o evento. Eduardo, emocionado, fez uma curta caminhada no palco. Passos pequenos, mas dados sozinho por alguns metros. O público, composto por pacientes, estudantes e familiares, saiu em aplauso. Sofia chorou, não por surpresa, por alívio, por ver que o esforço de cortar sombra por sombra dera fruto. No entanto, a história guardava um capítulo final que exigia coragem maior, aceitar que o centro dependia de estrutura e que manter a vaidade pessoal fora dali. Eduardo assinou documentos que transferiam parte de ativos para a governança do centro com conselhos independentes. Era renúncia prática, era cuidado e era também desapego. Quando tudo parecia encaixar, Clarice sumiu do radar público, perdeu influência. E a cidade, que antes piscava para as manchetes, virou palco de projetos reais. Pessoas que vieram ao centro voltaram às suas vidas com empregos, com autonomia, com sonhos. No íntimo, houve propostas que não precisaram de anel nem espetáculo. Um dia, num banco do pátio, ele segurou a mão dela e falou, com voz firme: "Você ficou, você escolheu, e eu quero escolher você todos os dias, não por status, por presença." Ela respirou fundo, não disse sim, num grande sim, disse: "Estou aqui de um jeito que valia mais." Era voto diário, era parceria. Os anos que vieram depois não apagaram as marcas. Houveram dias ruins, houveram lágrimas, mas havia também rostos que mudavam porque encontraram apoio. O centro cresceu, e com ele projetos que incluíam bolsas para jovens de origem humilde, programas de educação financeira e parcerias com a escola Sofia, que um dia deixou um bilhete sob um guardanapo, agora coordenava iniciativas que transformavam vidas. Eduardo seguiu seu processo. Ele nunca fingiu cura milagrosa. A verdade era mais humana. Alguns dias caminhava com autonomia, outros precisava de apoio, mas a determinação tinha mudado. Ele abriu mão de parte do controle patrimonial para criar um fundo com governança independente. Isso significou menos poder pessoal, significou mais impacto social. Foi a decisão mais tranquilizadora que tomou em anos. A relação deles construiu-se num modelo diferente do que o mundo espera. Não era novela, era rotina corajosa, era pagar contas, ir a reuniões, fazer fisioterapia, escrever projetos, ler relatórios, limpar uma louça quando preciso e amar no meio disso. Numa tarde de primavera, quando o jardim do centro estava cheio de crianças fazendo exercícios, Eduardo e Sofia sentaram no banco, ele apoiado, ela, com o caderno onde escrevia planos de curso. Olharam por um tempo. "Acha que valeu a pena?" perguntou ele, com um leve sorriso. "Se não valesse, eu nem teria voltado para o restaurante para pegar aquele guardanapo", respondeu ela rindo. Ele riu, e riu como quem respira, depois de um longo mergulho. A história tem finais que não são fim. Tem capítulos. Pessoas reconstroem, vencem pequenos e grandes medos. E no centro daquela história havia um bilhete, uma escolha e um trabalho de cada dia. Se gostou desta versão intensa, curta, compartilhe e comente. Diga o que você teria feito no lugar de Sofia, no lugar de Eduardo. Obrigado por ouvir. Até a próxima história.